Evangelho Sobrenatural por William Branham. Como muitos de vocês sabem, fui ordenado na Igreja Batista. Eu pensei que fosse um pregador de verdade. Vocês sabem como todo jovem pregador se sente. Ele coloca a Bíblia debaixo do braço e acha que é um pregador. Às vezes eu encontrava pessoas e elas perguntavam: "Você é um pregador?" E eu respondia: "Sim, senhor, sou um pregador." E pegava minha carteirinha de membro do bolso para lhe mostrar. Mas quando cheguei aqui a St. Louis para ir a uma reunião, ouvi um pregador pentecostal. Quando ouvi aquele colega pregar, nunca mais mencionei que eu era um pregador. Aquele irmão pregaria até que seu rosto ficasse vermelho e seus joelhos cedessem. Ele chegava ao chão e voltava a se levantar para respirar, mas ainda estava pregando. Você poderia ouvi-lo a um quarteirão de distância. Oh, que coisa! Eu não conseguiria fazer isso. Isso me faz lembrar de minha infância, quando morávamos na fazenda. Meu pai era um peão e costumava domar cavalos. Ele conheceu minha mãe no rodeio do Oeste. Eles se casaram, mudaram-se para Kentucky e depois para Indiana. Eu costumava sentar e assistir meu pai cavalgando. Nessa fazenda onde morávamos, tínhamos um cavalo de arado cujas patas eram muito grandes. Eu arava o dia inteiro, até que o cavalo estivesse cansado a ponto de mal conseguir se mexer. Então eu o levava ao bebedouro. Quando meu pai estava no campo, eu entrava e pegava a sela dele. Colocava um punhado de carrapichos embaixo da sela e tentava montar no cavalo. Porém, o velho cavalo estava tão cansado que mal conseguia tirar as patas do chão. E eu pensava que eu era um peão de rodeio. Quando cheguei aos 18 anos, pensei que fosse um peão bom o suficiente para ir ao oeste e domar cavalos. Cheguei em Phoenix sem dinheiro. Minhas pernas eram tão pequenas que eu parecia um galinho garnizé. Mas eles me deixaram entrar no rodeio e ficar ali, onde estavam os cowboys sentados junto à cerca. Eu me sentei ao lado, olhei para eles e depois para mim mesmo para ver se minha aparência estava tão boa quanto a deles. Eles trouxeram um cowboy que disse que ia montar em um cavalo famoso. Ele agarrou o cavalo e subiu nele. O cavalo deu cerca de 2 pinotes e o cowboy foi para um lado e a sela para o outro. As caminhonetes pegaram o cavalo e a ambulância pegou o peão. Escorria sangue de seus ouvidos. Eu sabia que não era meu velho cavalo de arado. Depois disso, um colega nos disse que daria $50 a qualquer um de nós se pudéssemos montar naquele cavalo por 1 minuto. Isso foi durante a depressão. Naquele momento, ele olhou para mim e disse: "Você é um peão?" Eu disse: "Oh, não, senhor." E é a mesma coisa quando se trata do fato de eu ser um pregador. Eu era um pregador até ver um pregador de verdade. E eu era um peão até ver um verdadeiro peão. Mas eu amo contar aos outros sobre o que eu sei sobre o Senhor. Ele certamente é maravilhoso. Eu amo falar dele e contar sobre sua bondade e misericórdia. Nesses momentos, antes de pregar, costumo me isolar, ir a uma sala silenciosa, sem comer, mas orar a maior parte do dia, ou até sentir sua presença. Então, quando chego à plataforma, eu sei que Ele está perto. O Deus Todo-Poderoso deu um grande ministério ao seu Filho Jesus Cristo.
Ele também nos deu esse ministério. Nós devemos continuar nisso até que ele venha. É apenas uma continuação. Devemos continuar ensinando a mesma mensagem com o mesmo poder. Devemos levar ela aos confins da terra. Esta noite quero chamar a atenção para algo relacionado ao Evangelho. Deus tornou o Evangelho difícil para o homem instruído, para os escribas e os líderes. Parece algo complicado. Jesus ensinou várias vezes em parábolas e as pessoas não foram capazes de compreendê-lo. Às vezes, até mesmo os seus discípulos não conseguiam entender, até que, no final, eles disseram: "Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma?" Jesus disse: "Eu ocultei isto aos sábios e entendidos e as revelei aos bebês." E por que isso? Bem, você tem de estar apaixonado por Jesus antes de conseguir entender suas palavras. Minha esposa me escreve uma carta e diz: "Querido Bill, estou sentada aqui esta noite pensando muito em você, etc." Eu entendi o que ela estava falando, mas compreendi o que ela quis dizer nas entrelinhas. Isso é porque eu a amo e a conheço. E é da mesma forma quando se trata de ler a Bíblia. Deus ocultou isso ao mestre sábio e entendido, mas nós, que estamos apaixonados por ele, podemos saber do que ele está falando quando lemos sua palavra. É como um caso de amor. Vamos analisar o nascimento de Cristo um pouco. Ele nasceu em um estábulo. Ele chegou a este mundo pela porta de um estábulo e foi embora deste por pena de morte. O próprio Senhor dos Exércitos nasceu numa manjedoura. Ele morreu numa cruz, a morte mais humilhante que alguém poderia ter. Seu corpo foi machucado e esmagado. Ele ficou ali nu diante de uma plateia de pessoas que estavam por perto. Que preço vergonhoso ele pagou pelos nossos pecados. Deus fez isso para nos redimir. Então, rejeitamos seu amor. Sendo uma vez salvo, você se pergunta como não se tornou um salvo bem antes. Eu posso ver aquele corpo, machucado, espancado e desonrado para tirar os nossos pecados. Que preço foi pago? Antes de qualquer grande evento, Deus sempre nos adverte. Na dispensação antediluviana, ele enviou Noé. Antes do encerramento da dispensação seguinte, ele enviou Jesus. Agora, estamos no final de mais 2000 anos. A cada 2000 anos, algo tremendo acontece. A velha ordem mundial termina e uma nova começa. Note que, quando Deus faz esses anúncios, ele geralmente envia anjos para fazer o anúncio. Algum tempo atrás, um ministro me disse: "Irmão Branham, você está sempre falando sobre um anjo? Você não deveria falar sobre isso?" Eu respondi: "Irmão, você não quer que eu diga a verdade? Não estou falando sobre o ministério de um anjo, mas do ministério do Senhor Jesus Cristo com um anjo como seu servo." Ele disse: "Irmão Branham, isso foi apenas para os profetas no Antigo Testamento. O Espírito Santo lidera a igreja nesses últimos dias." Eu disse: "É verdade, irmão, mas os anjos ministraram no Novo Testamento." Ele zombou disso. Eu continuei: "Ele revelou coisas para Maria." Ele disse: "Mas isso foi antes do Espírito Santo vir." Então eu disse: "Você acredita que Filipe tinha o Espírito Santo?" "Oh, claro, Filipe tinha", ele respondeu. Então eu disse: "Quando Filipe foi a Samaria para um grande revivamento, quem apareceu a ele e lhe disse para ir a Gaza? O anjo do Senhor." Você certamente acredita que Pedro tinha o Espírito Santo.
Mas quando ele estava na prisão uma noite e houve uma reunião de oração na casa de João Marcos, quem apareceu? Quem entrou como uma luz diante dele? Não foi o Espírito Santo, mas um anjo de Deus. Olhe para Paulo, e você sabe que ele tinha o Espírito Santo. Ele ficou naquele navio por 14 dias e noites sem ver lua nem estrelas, e quando desceu a galé para orar, alguém o encontrou. Ele voltou acima e disse: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Você se lembra de João, o revelador, quando o livro de Apocalipse foi revelado por ele? Jesus disse-lhe: eu, Jesus, enviei o meu anjo para declarar estas coisas. João começou a adorar o anjo, mas um verdadeiro anjo nunca recebe adoração. Não é a adoração aos anjos, mas ao ministério dos anjos. Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus. Então, quando um grande evento está prestes a acontecer, Deus envia um anjo para anunciar isto. Deus, na época antes do nascimento de Cristo, estava procurando por um homem bom. Ele encontrou um homem assim em Zacarias. Você deve lembrar que ele era um homem andando em toda a luz que ele tinha. Deus abençoará qualquer pessoa que andar na luz que tiver recebido. Zacarias e sua esposa eram muito devotos. Guardavam todos os mandamentos e estatutos do Senhor, irrepreensíveis. Zacarias era um homem excepcional na religião judaica. Um dia, Zacarias estava no templo oferecendo incenso diante do altar do Senhor, enquanto a congregação estava fora orando. Quando ele foi olhar para o lado direito, viu Gabriel, o arcanjo, parado em sua presença. Deus envia anjos menores muitas vezes, mas quando você vê Gabriel, você sabe que algo importante vai acontecer. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda. Ele fará soar a trombeta de Deus. Gabriel, de pé, ao lado de Zacarias, disse: Zacarias, você achou graça aos olhos de Deus. Você tem orado há muito tempo por um filho, e sua esposa Isabel é avançada em idade e estéril, mas quando você for para casa, sua esposa conceberá uma criança e lhe porá o nome de João. Aqui está um exemplo de um ministro, um homem de Deus, mas que falhou em reconhecer sua palavra. Zacarias disse: como pode ser isso, sendo eu e minha esposa já velhos? Gabriel então disse: eu sou Gabriel, estou na presença de Deus, e minha palavra será cumprida em seu tempo. Mas porque duvidou da palavra de Deus, você ficará mudo até que o bebê nasça. Quando Zacarias saiu do templo, ele não conseguia falar com as pessoas. Ele ficou mudo até que a criança nascesse. Cerca de 6 meses depois, havia uma pequena donzela que morava em Nazaré e algo estava acontecendo com ela. Embora Nazaré fosse considerada uma das cidades mais medíocres do mundo, ela era uma jovem piedosa. Não importa quão perversa seja a cidade, você ainda pode viver corretamente. Agora, apenas um pequeno drama. Vamos imaginar que era segunda-feira, o dia de lavar roupas. Aqui está Maria. Ela é uma pequena donzela que está comprometida com um homem chamado José. Essa pequena virgem está indo ao poço para pegar um pouco de água. Você pode conhecer essa fonte se visitar Nazaré. Naquela época, as mulheres pegavam cântaros com água e andavam com eles sobre suas cabeças. No caminho de volta, algo acontece. Um clarão de luz. Ela é surpreendida pela luz. O anjo fala para ela: Salve Maria! Ou, em outras palavras, pare Maria e tome nota. Bendita és tu entre as mulheres. Oh,
Aquilo assustou a pequena virgem. Também lhe assustaria se o anjo de Deus estivesse diante de você. Algumas pessoas dizem: Irmão Branham, por que você não pergunta ao anjo o nome dele quando ele vier até você de novo? Tente você. Você fica com tanto medo que não sabe o que dizer. É ele quem fala. Você escuta. Então, lá estava ele, em pé, diante de Maria. Então ele a informou sobre Isabel. Isabel e Maria eram primas de primeiro grau. Aqui está Maria. Ela não sabia o que ia acontecer. Quando o anjo disse que ela teria um filho, ela disse: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? O anjo disse: O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Saibam que aqui é onde está a nossa fé, no nascimento virginal. Há não muito tempo atrás, nas montanhas, um companheiro caçador tentou discutir comigo o dia todo até a noite. Ele disse: Irmão Branham, você não acredita que o nascimento virginal seja verdade? Você nunca olhou para alguém que acredite mais do que eu, respondi. Então ele disse: É contra as regras científicas, apenas não pode ser. Eu concordo com você que havia algum poder que fez este mundo, mas eu simplesmente não posso acreditar no nascimento virginal. Jesus era um homem bom, mas nada sobrenatural. A vida deve vir por macho e fêmea. Eu disse: Bem, veja você. Neste caso, o Espírito Santo cobriu essa pequena virgem com sua sombra ao criar as células de sangue. A mulher apenas deu à luz a criança. E, amigos, eu quero dizer que a igreja precisa ser coberta pela sombra do Espírito Santo. Precisa de membros que tiveram um nascimento sobrenatural, um novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Não demorará muito até que a primavera chegue e os pássaros se aninhem. A mãe ave vai colocar um ninho de ovos, e se ela não for ter com o macho, por exemplo, os ovos nunca eclodirão. Ela pode ficar naquele ninho, virar esses ovos repetidas vezes e ser tão fiel a eles a ponto de ficar tão mal e faminta, sem nem poder voar para fora do ninho, mas os ovos ficarão lá e apodrecerão. É isso que eu penso sobre muitas dessas igrejas frias e formais. Apenas um grande ninho de ovos podres. Eles não sabem mais sobre Deus do que um hotentote sabe sobre uma vida cristã. Você pode mimá-los como bebês e até mesmo fazer deles diáconos, mas eles vão apodrecer. Eles não podem acreditar no sobrenatural porque nunca estiveram em contato com Cristo. Eles não sabem nada sobre o novo nascimento ou sobre como nascer de novo. Você pode dizer: nós temos muitos membros. Você tem muitos ovos podres, a menos que eles acreditem no sobrenatural. Você pode limpar o ninho e começar tudo de novo. Consiga um pregador que pregue a verdade e Deus abençoará você. Esse sujeito com quem eu estava conversando tentou me dizer como éramos primeiramente um girino e como nos tornamos uma esponja e que um planeta saiu do Sol e começou a girar ao redor. Ele disse que pegou um pouco de poeira e disse: de onde veio a poeira? E pegou um pouco de água. Eu disse: de onde veio a água? Ele não pôde responder a isso. Então eu disse: você me disse que o sol estava em chamas e que a vida dos germes saiu de tudo isso. Como eles poderiam viver naquele calor? Irmão, esses argumentos que você tem são tão fracos quanto o caldo da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eles não têm uma perna para se apoiar, mas estão pregando em nossas escolas públicas. É uma vergonha e uma desgraça. Não é de se admirar uma pesquisa ter mostrado recentemente que 801 pregadores protestantes não acreditam no nascimento virginal de Cristo. Eu disse
a esse sujeito: você reconhece que Jesus tinha uma mãe terrena, mas não reconhece que ele tinha um Pai celestial? Ele respondeu: isso mesmo, porque não há Pai celestial. Então eu disse: quero te fazer uma pergunta. De onde veio o primeiro homem? Seja ele um girino, ou um macaco, ou o que for, de acordo com seu argumento, ele precisou ter pai e mãe. Ele não tocou nesse assunto novamente até hoje. O Espírito Santo cobriu Maria e criou a vida. Jesus foi o Filho de Deus que nasceu de uma virgem. Minha esperança está baseada em nada menos que o sangue e a justiça de Deus. Quando tudo ao redor da minha alma cede, ele se torna toda a minha esperança e permanece. Em Cristo, a rocha sólida em que estou. Qualquer outro chão é areia movediça. As nações falharão e cairão, e algum dia o pecado se amontoará de tal maneira que os oceanos chorarão até se tornarem desertos, mas ele ainda será Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando os reinos deste mundo falharem e não forem mais, ele ainda será o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Quando o Espírito Santo cobriu essa virgem, ele não se manteve quieto sobre isso como Zacarias. Zacarias teve muitos exemplos para se ancorar, porque havia Ana, que veio ao templo, e Eli a abençoou e ela deu à luz a Samuel, embora ela tivesse sido impedida até aquele momento. Houve Abraão e Sara que tiveram filho na sua velhice, mas nunca houve um nascimento virginal. Em vez de tentar descobrir, como o pastor fez, Maria tomou a palavra de Deus. Ela acreditou em algo que nunca havia acontecido antes. Ela não esperou até sentir a vida. Ela disse: Deus disse isso e é o que basta. Oh, se você está doente esta noite, a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso encerra a questão. Aceite a palavra de Deus e comece a se alegrar com isso. Maria queria fazer parte da comunhão. Então, ela vai visitar sua prima Isabel, que já está com 6 meses de gravidez. Maria disse: Isabel, estou tão feliz. Eu sei que você vai ter um bebê. Isabel responde: sim, eu vou ter um filho e já estou grávida de 6 meses. Então Maria disse: a razão pela qual eu sei disso é que Gabriel veio até mim e disse que eu teria um bebê sem conhecer varão nenhum e que eu deveria chamar seu nome de Jesus. Assim que o nome Jesus foi falado pela primeira vez por lábios humanos, o menino João saltou no ventre de sua mãe. Essa foi a primeira vez que o nome de Jesus foi falado pelos lábios mortais. E isso fez com que o feto saltasse no ventre de sua mãe. Assim que João nasceu, eles começaram a educá-lo nas coisas do Senhor. Eles não o enviaram para um seminário a fim de obter alguns diplomas. Não me entendo mal, as verdadeiras escolas bíblicas estão fazendo um bom trabalho. Você pode obter teologia lá, mas você chega a Deus através da joelhologia, de joelhos. João foi para o deserto e estava sozinho com Deus. Quando ele tinha 30 anos, as multidões se juntavam para ouvi-lo. O que havia de tão diferente nele? O que havia nele que assustou as regiões da Judéia e Samária? Não era a roupa dele. Ele estava vestido com uma pele de camelo. Era porque ele tinha o poder de Deus a ponto de as pessoas se assustarem. Que Deus nos dê mais pregadores batistas que pregarão o batismo do Espírito Santo como João. É exatamente disso que precisamos. Deus nos prometeu que supriria todas as necessidades. Quando ele libertou os filhos de Israel do Egito,
Ele foi adiante deles para preparar o caminho e satisfazer todas as necessidades. Eu posso ver Deus quando ele abriu o caminho para o seu povo cruzar o Mar Vermelho. Então, quando os incircuncisos tentaram atravessar, Deus fechou a água e eles se afogaram. Então, o Espírito de Deus veio sobre Miriam e ela agarrou o tamborim e lá nas margens do Mar Vermelho eles tiveram uma verdadeira reunião do Espírito Santo. Moisés estava lá, com as mãos erguidas, louvando a Deus. Eu te digo que quando um homem atravessa o mar, então ele compreende algo. Percebi que quando os filhos de Israel estavam no Mar Vermelho, Deus prometeu que supriria todas as necessidades. Os suprimentos que eles trouxeram do Egito haviam acabado. Naquela noite, eles foram para a cama em jejum, mas quando se levantaram na manhã seguinte, havia maná no chão. Oh, que visão gloriosa deve ter sido! Todos saíram e começaram a comer. Quando eles pegaram, parecia um pouco de água, mas quando eles provaram, era como mel. Esse é um tipo muito bonito do Espírito Santo hoje. Deus provê para nós agora, como ele fez naquela época. O pão deles era natural, o nosso é espiritual. Isso vem de Deus, do céu. Quando sairmos do Egito, Deus enviará maná do alto para nos alimentar. Mas os filhos de Israel não podiam deixar o maná de um dia para o outro. Ele apodrecia. É o que há de errado com muitas pessoas hoje. Eles estão confiando no que tinham há muito tempo. Há larvas em suas experiências. Deus ordenou que tomassem um homer do maná original e o pusessem na arca para gerações vindouras. Então, Deus deu aos apóstolos o maná do Espírito Santo, mas também foi reservado para todas as gerações que estavam por vir, para todos os que entram na arca, Cristo Jesus. É o mesmo maná original que eles tinham no dia de Pentecostes, não algo parecido. É o mesmo Espírito Santo genuíno, o mesmo poder, a mesma alegria, as mesmas demonstrações, a mesma cura. O mesmo Espírito Santo é para você e para os seus filhos e para quem mais o Senhor chamar. Davi disse que havia gosto de mel na rocha. Vocês sabem que Davi era um pastor e ele sempre carregava um alforje para as ovelhas doentes. Quando as ovelhas adoeciam, eles espalhavam um pouco de mel numa pedra. Enquanto as ovelhas lambiam mel, elas ingeriam o calcário e isso as curava. Eu tenho um alforje cheio e vou colocá-lo na rocha, Jesus Cristo, e eu quero que todas as ovelhas doentes comecem a lamber. Deixe o poder de Deus encher sua alma. Isso te cura e te tira daquelas igrejas frias e formais. Isso cura o problema do seu coração. Eu coloco o mel sobre a rocha de Cristo Jesus para o batista, metodista, presbiteriano e para todo aquele que acredita em Cristo. Oh, há mel na rocha. Lambe, lambe, lambe. Há bom calcário nela. Havia uma antiga crença de que quando você fosse mordido por um cão raivoso, eles levariam você para o que é chamado de pedra bezoar. Eles colocariam aquela pedra bezoar em você e se ela ficasse, você viveria. Senão, você morreria. O pior cão raivoso que eu conheço é o diabo. Se ele te morder e você ficar doente, você deve vir à pedra Cristo Jesus, a cura dupla, e segurá-la. Agarre-se a ela, não solte. Faça essa confissão diante de Deus e você sairá disso. Segure a mão imutável de Deus, independentemente do que vem ou do que o médico diz. Segure-se no que Cristo diz. Ele vai te sustentar.
O que a igreja precisa hoje é da boa e velha religião de São Paulo e do Espírito Santo da Bíblia. É disso que o mundo inteiro precisa. Temos nossas belas igrejas, nossos novos órgãos e edifícios, mas precisamos de um pouco de fogo. Vocês podem imaginar um homem congelando até a morte e um grande teólogo mostrando a ele uma imagem de um grande incêndio dizendo: há um fogo real, nós tiramos essa foto. Um pobre homem congelando não conseguiria se aquecer e um fogo pintado. Teólogos não te aquecem. Você deve sentir isso. Eles dizem que a igreja primitiva tinha isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos direito ao mesmo Espírito Santo e algo mais. Falando de fogo, quando eu era menino, meu irmão e eu estávamos andando no riacho um dia, quando vimos uma velha tartaruga de água doce. Eu pensei que era a coisa mais ridícula que eu já vira. Quando nos aproximamos, ela colocou a cabeça dentro de seu casco. Isso me faz lembrar de muitas pessoas quando você coloca o evangelho em questão. Eles não acreditam em milagres. O dia dos milagres passou, eles dizem. Eles apenas voltam para os seus cascos. Bem, eu disse, vou fazê-la se mexer. Eu realmente despejei isso sobre ela, mas não adiantou nada. Ela ficou bem ali. Então eu disse, vou consertá-la. E eu o levei até o riacho e a joguei e só algumas bolhas surgiram. Irmão, você pode batizar alguns desse ou daquele jeito. Desce um pecador seco e sobe um pecador molhado. Eles ainda são pecadores. Você sabe o que eu fiz com essa tartaruga? Eu fiz uma fogueira e coloquei o animal sobre ela, e ela se moveu. Ela realmente saiu e foi para algum lugar. O que precisamos hoje é de pregadores que não cedam e preguem o Espírito Santo e coloquem fogo de volta na igreja. Vamos voltar para a história de Jesus. Quando João Batista estava batizando em todas as regiões da Samária, vieram até ele e disseram: Herodes está vindo hoje. Não pregue sobre casamento e divórcio, porque ele possuiu a esposa de seu irmão Filipe. Você consegue imaginar um homem cheio do Espírito Santo cedendo em relação a algo assim? Não, Senhor, disse João. Não é lícito para ele tê-la como sua esposa. Custou-lhe a cabeça, mas ele obteve vitória. Quando João estava fora pregando, ele viu 2 homens vindo em sua direção. Um dos homens lhe disse: Você quer dizer que chegará o dia em que o sacrifício diário no templo será tirado? Justamente nessa época, João viu Jesus chegando e gritou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus desceu às águas e foi batizado por João. Deus declarou de si: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus saiu para o deserto e foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. Então, ele começou em seu ministério. Agora, estamos nos aproximando do nosso texto. Jesus deixou a casa de Lázaro e saiu para o campo. Quando Jesus deixa a casa, doenças e problemas aparecem. Irmão, quando ele deixa sua casa, o problema vem. Depois que Jesus saiu, Lázaro ficou doente. Mandaram buscar a Jesus, mas ele não veio. Se houvesse muitas pessoas por aqui e vocês tivessem enviado seu pastor e ele não viesse, você com certeza deixaria as Assembleias de Deus e se uniria à Igreja de Deus ou vice-versa. Já vi tantas pessoas carregarem suas cartas de transferência de igreja de um lado para o outro, até que ela ficasse desgastada. Por que você não coloca isso no livro da vida do Cordeiro para que possa ficar lá o tempo todo? Pare de carregar sua carta para todo lado.
Mas a hora sombria chegou quando Lázaro morreu. Era a hora mais sombria que a pequena casa já vira. O ganha-pão foi embora. Eu posso ouvir os fariseus dizendo: aham, o que aconteceu com o curador divino? Onde ele está? Basta que algo aconteça por aqui para que ele se afaste quieta e rapidamente. Eles levaram Lázaro para fora, embalsamaram seu corpo e o enterraram. O primeiro dia passou, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, na hora mais sombria que aquela pequena casa já vira, Jesus veio. É quando ele vem, apenas na hora mais sombria. Ele vem sempre no momento certo, não é mesmo? Eu me lembro que, na palavra de Deus, havia 3 filhos de Deus que não se curvaram nem adoraram ídolos. Eles seriam queimados por não se curvarem. Antes de serem colocados na fornalha ardente, eles oraram a noite toda. Eles foram trazidos na manhã seguinte com suas mãos amarradas para trás. Aquele antigo forno foi aquecido 7 vezes mais do que antes. O rei Nabucodonosor lhes disse: eu lhes direi o que fazer. Vamos dar mais uma chance a vocês. Acham que seu Deus vos poderá livrar? E eles disseram: tudo bem se ele não o fizer, não vamos ceder. Então o velho rei disse: vocês querem retirar o que disseram, seu bando de santos roladores? Eles disseram: não, nosso Deus é capaz de nos libertar. No entanto, eles entraram direto no fogo. Parecia um dia sombrio para o crente, não? Mas lembre-se de que há algo acontecendo lá em cima, enquanto algo assim acontece aqui embaixo. Eu posso ver o Senhor em sua glória, suas vestes sacerdotais drapejadas em seu retorno, olhando para baixo, observando os 3 filhos hebreus. De repente, vejo um grande anjo aproximando-se do mestre. Ele desembainha sua espada e diz: mestre, você viu o que está acontecendo na Babilônia? 3 crentes honestos estão caminhando para a morte. Deixe-me ir lá e eu mudarei o quadro. Então Jesus disse a ele: Gabriel, coloque a espada de volta em sua bainha. Você é um bom anjo e sempre me obedeceu, mas eu não posso deixar você ir. Aí vem outro anjo. Ele se prostra diante de seu mestre e diz: veja, mestre, 3 crentes estão caminhando para a morte. Deixe-me descer à Babilônia e limpar a face da terra esta manhã. Mas Jesus disse: você também é um bom anjo e pode fazê-lo, mas eu simplesmente não posso deixar você ir. O anjo permaneceu de pé e o Senhor disse: eu estou indo sozinho. Este é um trabalho para homens. Mais um passo e os 3 filhos hebreus estariam caminhando para a morte. Eu posso ver Jesus se erguer de seu trono e posso ouvi-lo dizer: venho aqui, vento leste, oeste, norte e sul, tudo nos céus obedece a ele. Há uma grande e negra nuvem cúmulo nimbo voltando-se para oeste, e eu posso ouvi-lo dizer: agora, cúmulo nimbo, vire-se para cá. Eu tenho que ir à Babilônia esta manhã. Conforme a nuvem sobe ao trono, Jesus sobe na nuvem, segura o raio em forma de zigue-zague e, cabum! Ele vai através do céu com os ventos leste e norte para dentro da fornalha ardente. Ele chegou bem no momento crucial. Havia um 4º homem naquela fornalha ardente, semelhante ao Filho de Deus. Ele entrou e soltou as mãos deles, e eles tiveram uma conferência lá embaixo. Jesus está sempre lá, na hora certa. Agora, voltando para a pequena casa de Lázaro. Jesus está vindo e eu posso ouvir aqueles antigos fariseus dizendo: aquele santo rolador voltará novamente depois que o menino estiver morto e enterrado. Mas Marta sabia que Deus estava em seu filho. Ela sabia que, se conseguisse chegar até ele,
saberia qual era o motivo. Ela correu até ele. Parece que ela teria o direito de dizer: por que você não veio? Essa teria sido a abordagem moderna. Por que você não veio quando ligamos para você? Nós vamos mudar de igreja. Mas isso nunca aconteceu. É sua abordagem para com Deus que traz resultados. Marta tinha amor. Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Você pode ter passado pelo consultório de todos os médicos e pelas clínicas do país, mas mesmo agora, o que você pedir a Deus, Ele dará a você. Jesus ainda está à destra de Deus, intercedendo de acordo com a sua confissão. Isso mesmo, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que você pedir a Ele. Marta lhe disse: Sim, Senhor, eu sei que Ele há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Eis que o Senhor, ao colocar os ombros para trás, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Marta está no lugar certo, perante o homem certo. Ela está fazendo a confissão certa. Ela tem sua fé na posição correta. Ela disse: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Algo tinha de acontecer. Eu conheci uma mulher recentemente que me disse: Irmão Branham, você prega muito sobre Jesus Cristo. Por que você não fala sobre algo que esteja acontecendo hoje? Eu disse: Senhora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela disse: Ele foi apenas um bom homem. Eu posso provar a você que Jesus Cristo foi apenas um homem mortal. Eu posso provar isso a você pela Bíblia. Eu disse: Tudo bem, vamos ver. Ela disse: Está na Bíblia que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele era apenas um homem mortal. Sim, ele era um homem quando chorou, mas quando ele ergueu a voz e disse: Lázaro, sai para fora, ele era Deus. Eu não me importo com o que o mundo diz. Eles podem me dizer o que quiserem, mas eu o conheço no poder da ressurreição. Eu posso ver que ele era um homem quando veio da montanha, depois de ser tentado pelo diabo, mas quando ele disse: Lázaro, sai para fora, e um homem que esteve morto por 4 dias saiu, era mais do que um homem. Isso foi Deus falando. A corrupção conhecia seu mestre e o espírito conhecia o seu Criador. Sim, ele era um homem quando desceu da montanha, com fome. Ele era um homem quando procurava algo para comer nas árvores. Ele era um homem quando estava com fome, mas quando alimentou 5.000 com 5 pães, ele era mais que um homem. Ele era Deus encarnado. Ele era um homem quando estava deitado no fundo do barco naquela noite. Aquele velho barquinho estava balançando para cima e para baixo nas ondas como uma rolha de garrafa. 10.000 demônios do mar prometeram que o afogariam naquela noite. Ele estava tão cansado, pois virtude tinha saído dele o dia todo, que o balançar das ondas nem sequer o acordou. Seus discípulos aproximaram-se e disseram: Mestre, não se te dá que perecemos? Ele se levantou e colocou seu pé na proa do barco, olhou para cima e disse: Cala-te, aquieta-te. E os poderosos ventos se acalmaram. Isso era Deus em um homem. Ele era um homem na cruz, gritando por misericórdia: Deus meu, por que me desamparaste? Ele era um homem quando morreu, mas na manhã da Páscoa, quando ele se levantou e quebrou os laços da morte, do inferno e da sepultura, ele era mais que um homem. Ele era o Filho do Deus vivo. Creia nisso. Eu creio nisso. Ele está aqui agora mesmo. Pegue a sua cama.
voltando-se para as pessoas em suas macas, editor, e vá para casa. Naquele momento, uma mulher com um estágio avançado de câncer depois testemunhou que não ouviu o irmão Branham dizer isso, mas sentiu algo acontecer. Ela se levantou de sua cama pelo poder curador de Deus.